vamos fazer uma revisãozinha rápida. Nas últimas mensagens nós começamos a meditar nesse tempo de pandemia, que a pandemia trouxe tantos transtornos para a nossa vida, tantos prejuízos, seja espiritual, seja econômico, seja relacionamento social, vidas, né? Eu tive um conhecido ceifado essa noite aí, pai do Emerson. Tanto prejuízo, tanta coisa mudou, tantos negócios quebraram, empresas faliram, né? Muita coisa. Eu tenho brincado com algumas pessoas dizendo que lá no ano de janeiro, no ano de fevereiro de 2020, era um outro ano, parece, né? Janeiro, fevereiro de 2020 parecia que era outro ano. Tanta coisa mudou nesses meses. Mas nós precisamos reconstruir a nossa vida. E essa série, nós temos pregado sobre isso. É tempo de reconstruir. É tempo de eu e você reconstruirmos nossas vidas, nossos relacionamentos, nossas empresas, nossas organizações, nossas cidades, nossas igrejas, nossas vidas. Então, cada um de nós, com certeza, tem uma área, algum momento, algo da vida que precisa ser reconstruído. E a Bíblia mostra o exemplo de Neemias, que foi usado por Deus para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, que estavam destruídos, os muros derrubados, os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, eram aquelas cidades fortificadas da antiguidade. E ele está morando na Pérsia, e ele decide, então, ele tem notícias, ouve dos seus conterrâneos, dos seus familiares, do irmão dele e outros, que a cidade estava destruída, o estado que estava destruído, a cidade. A primeira mensagem, volte lá. A primeira mensagem nós falamos sobre ouvir a Deus. Eu e você temos que ouvir a Deus para reconstruir nossa vida. Se você quer reconstruir sua vida, o primeiro passo é ouça a Deus. Citamos até o reverendo John Stott, já falecido, no seu livro, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Nós temos que ouvir a Deus e perceber o que o mundo está vivendo e entender o tempo que nós vivemos. São dias diferentes, amados. Nunca na história da humanidade, talvez a gente tenha vivido dias como esse. Hoje de manhã eu estava meditando nisso. Amados, a população mundial ficou confinada dentro de casa, praticamente sem um tiro. É coisa de guerra. Situações, né? E um puxa para cá, e cientistas dizem uma coisa, e outros cientistas dizem outra, e a confusão. Nós precisamos ouvir a Deus. Você quer reconstruir sua vida? Ouça a Deus. A segunda coisa que você precisa, e nós comentamos isso, que nós, nesse processo de reconstrução, nós devemos praticar a compaixão. A Bíblia diz que Neemias, quando ouviu o estado que estava a sua cidade, sentou e chorou. Nós precisamos ter compaixão pelo próximo, reconstruir a nossa vida, mas ver que pessoas precisam de ajuda assim como nós. A terceira mensagem, nós falamos sobre viva em oração. Neemias começou a orar, e ele não orou pouco. Nós vamos ver em próximas mensagens que em 52 dias ele restaurou os muros da cidade, que ficaram mais de 130 anos destruídos. Em 52 dias, o povo já estava lá há 100 e poucos anos e não edificava os muros. Mas ele em 52 dias mobilizou as pessoas. Mas o pessoal esquece que ele orou de novembro até abril, quando ele vem aqui nesse versículo 2 e começa a conversar com o rei. 4 meses orando. 4 meses para conversar com o rei. Então viva em oração. Depois nós falamos sobre os 5 elementos da oração. Alguns aqui lembram, a gente tem usado isso nas nossas práticas de manhã, 6 horas da manhã. Exaltação, adoração, confissão, clamor, confissão, me ajude, promessas e declarações. Você não se apresenta diante de um rei, de um chefe de estado de qualquer forma. Existe um protocolo. Quando nós entramos na presença de Deus, quando você vai orar, não chegue já pedindo. Tem um protocolo. Como é que é? Exalte a Deus, adore a Deus, glorifique a Ele. Nós dizemos que quando você exalta a Deus, se glorifica a Ele, e você começa a perceber o quanto Deus é grande, você começa a perceber que os teus problemas são pequenos. Os seus problemas não mudam, mas eles se encolhem diante da grandeza de Deus, e você aumenta a sua fé para enfrentar os seus problemas. E a última mensagem nós falamos sobre reconstrua com excelência. Nós precisamos reconstruir com excelência. Nesse processo de reconstruir com excelência, nós vamos passar momentos de estresse, de pressão, mas você precisa também descansar. Você precisa, às vezes, é exposto à pressão e descanso. Não tem como crescer se você não tiver esses processos. Deus trabalha por processos. E hoje eu quero falar com você sobre reconstrua com um projeto. Diga assim: tenha
Diga ao pessoal ao teu lado, tenha um projeto. Neemias, ele tinha um projeto, e hoje nós vamos ver a importância de ter um projeto nesse processo de reconstruir nossas vidas. Nós precisamos avaliar os prejuízos que tivemos nesses tempos de pandemia, seja em qualquer, seja numa empresa, num governo, seja numa família, seja nas suas finanças pessoais. Nós precisamos avaliar, para construir um projeto, precisamos antes avaliar o estado que estamos. E aí, construir um projeto que vai reconstruir aquilo que perdemos, aquilo que ficou para trás, outra vez algo novo. E nós precisamos ter consciência daquilo que tem acontecido nesses últimos 6, 7 meses, acho que já, né? 7 meses de pandemia. E isso impactou o mundo, amados. Impactou a sociedade. Falei aqui em fevereiro de 2020 não existe mais. Nossos filhos ainda está aquele dilema, vai para a escola, não vai para a escola, vão reabrir, não vão reabrir. A Europa está fechando de volta, né? Um monte de lugar. A gente sabe, pessoas estão morrendo ainda. Nós temos uma sensação de segurança porque todo mundo está indo para a rua, mas o vírus está aí ainda. Nós precisamos procurar entender o que está acontecendo e entender as mudanças que estão ocorrendo. E aí você vai observando isso e você precisa se planejar para fazermos diferença nessa sociedade, nesse mundo que está emergindo, nesse novo normal, né, que o pessoal tem chamado, essa nova normalidade. Na sua empresa, o seu tipo de negócio, não sei com o que você trabalha, alguns eu sei, óbvio, outros não. Você tem que repensar o seu negócio, você tem que pensar, mas para isso você tem que planejar. Nós como igreja temos que planejar. Você que é líder aqui, quinta-feira, na salinha, estaremos lá, 7h30, vamos começar a planejar nosso 2021, esse restinho de 2020 e 2021. Eu vou mandar depois um zapzinho para vocês lembrarem disso. Mas nós precisamos repensar isso. Quando nós olhamos a palavra de Deus e observamos os crentes, que nem nós somos, existem duas tensões entre os crentes. A primeira é a questão da oração e do planejamento. Se você olha, parece que tem gente que diz assim, você já ouviu alguém dizer assim, que pessoas que dizem que a prática da oração é uma prática de quem depende de Deus. Ok, tá certo. Mas as pessoas também dizem que planejamento é uma prática de quem confia na habilidade humana. E aí faz uma dicotomia, faz uma separação. Uma coisa é depender de oração, outra coisa é planejar. Porque se você tem fé, você não precisa planejar. Mas isso é uma mentira, é um engano. Quando a gente vê a vida de Neemias, Neemias é uma espécie de redentor que acaba com essa tolice, com essa divisão. Se você lê Neemias, você percebe que Neemias era um homem que enquanto ele ora, nós falamos isso em uma das mensagens, enquanto ele ora, ele planeja. Enquanto ele planeja, ele ora. Diga comigo, enquanto ele ora, Neemias planeja. Enquanto planeja, ele ora. As duas coisas têm que andar junto. Nesses 4 meses de oração de Neemias, eles foram também 4 meses de planejamento. De como ele iria restaurar os muros, do material que ele ia usar, de quem queria precisar de apoio para tudo isso. Mas quando a gente fala de projeto, quando a gente fala a gente está falando de planejar, de construir, de elaborar um plano, de ter um plano, tem uma outra tensão entre os crentes. Qual que é a tensão? A tensão entre pessoas e projetos. Porque eu já ouvi várias vezes, você já deve ter ouvido falar isso, a expressão assim, fulano se preocupa só com projetos e não se preocupa com pessoas. Fulano, ele se concentra, ele está mais envolvido com relacionamentos, com pessoas, mas não tem projeto nenhum. Tem muito pastor assim, né? Tem pastor que é voltado só para projeto, tem pastor que é voltado só para pessoas. Neemias, ele nos mostra que não precisa disso. A gente percebe em Neemias, ele é um homem que ele se preocupava com as pessoas. E ele criou e ele estabelece um plano, um projeto que abençoou pessoas. O projeto dele, de reconstrução, abençoava pessoas, não apenas se preocupava com coisas. Projetos abençoam pessoas. O projeto como ser? O ser é um projeto, né, pastor? E abençoa pessoas, abençoa vidas. Assim é no reino de Deus. O Bom Livre é um projeto. Alguém tem que se dedicar, alguém tem que cuidar da parte administrativa, né, Valcir? Alguém tem que
correr, mas isso, a pessoa só pensa em projeto, só na coisa. Não, ele está pensando, isso vai abençoar pessoas. Pode trocar para mim lá? Neemias é um homem assim. E quando a gente olha no versículo 2, ou melhor, no capítulo 2, versículo 1, pode deixar aí. O texto diz que no mês de Nissan, no 20º ano do rei, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. E aí o texto diz, por isso o rei me perguntou, volte lá, pulei uma parte aqui. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Nunca ele tinha estado triste. Olha que interessante. Para a gente entender esse texto aqui, nós temos que ver que Neemias, a primeira coisa, ele servia o rei com excelência. Nós vimos isso na última mensagem. Ele servia com excelência. E como que ele servia com excelência? Por que ele servia com excelência? Porque aquilo que ele fazia, ele não fazia para o rei, ele fazia para Deus. Ele fazia o que fazia para Deus. E essa prova disso é que o rei chega e fala para ele, eu nunca te vi triste, apático, sem alegria me servindo. O que está acontecendo? Isso demonstrou que Neemias era alguém que servia com excelência. E aí no versículo 2 diz, por isso o rei me perguntou, por que o teu rosto parece tão triste, se você não está doente? Com certeza isso é algo do seu coração. E aí fala que Neemias com medo respondeu. Isso aqui é um detalhe, abre parênteses. Amados, é algo para a gente prestar atenção. Nós líderes, você que é dono de empresa, você que tem negócio, você que tem uma equipe, você que está pai, mãe, você que lidera algo. Era um rei pagão, mas nós podemos aprender com ele. Esse rei observa que alguém que o serve não está bem, e ele para o que está fazendo, para perguntar o que está acontecendo com essa pessoa. Ele via que a pessoa não está bem. Às vezes pessoas ao nosso redor, no nosso dia a dia, você está lá no seu trabalho, alguém sentado lá na sua mesa, você percebe, que alguém não está bem. E muitas vezes a gente usa daquela formalidade, E aí fulano, como está? Tudo bem? E se a pessoa responder, não está bem não. Você não esperava. Lá, como é que está? Tudo bom? Tudo bom? E aí a pessoa vem e vai falar a verdade para você. Não está bem, muito mal. Porque a gente usa do hábito, Não está bem. Se alguém disser para você se não está bem, qual que vai ser a tua reação? Qual que vai ser a tua resposta? Está lá no ônibus, lá, e aí fulano, tudo bom? Como é que está? Tudo bem? Não, está tudo péssimo, quero me matar hoje. E aí? Como é que a gente responderia isso? Qual for a tua área, mas nós precisamos estar sensíveis às pessoas, Sensíveis àqueles que estão ao nosso lado. Mas voltando para o texto diz que Neemias estava com medo. E ele com muito medo disse ao rei, por que ele estava com medo? Porque não se apresentava diante de um rei com apatia, sem alegria, sem entusiasmo. E aí ele estava receoso que o rei percebesse que ele não estava feliz fazendo o que ele fazia ali e tal. E aí o texto no versículo 3, Neemias dá a razão da sua tristeza. No versículo 3 ele diz, ó rei, que o rei viva para sempre, mas como não estaria triste o meu coração, se a cidade que estão sepultados os meus pais está em ruínas. É Jerusalém que ele está falando. As suas portas destruídas pelo fogo. É interessante que Neemias ele não fala o nome da cidade, A cidade dos meus pais em Judá. Ele não fala que é Jerusalém. Talvez para não criar um aspecto político ali, uma discussão, algo ideológico, ele não coloca política, ideologia na questão ali, mas ele vai aonde? Ele vai no coração do rei, porque ele fala, e isso é outra coisa que tem que aprender, que tem coisas que você não vai com ideologia, amados, mas você tem que saber como chegar na situação. E ele aponta para a questão, e ele diz, como não deveria estar, pois a cidade que os meus pais estão enterrados está destruída. A cidade dos meus pais está destruída. E aí, amados, o texto fala, no versículo 4, e o rei me disse, o que você gostaria de me pedir, ou de pedir? E então eu orei ao rei dos céus, ao Deus dos céus. E aí Neemias abre um parênteses, faz uma oração, aquela oração meteoro, rapidinho. Oh Deus, o que eu peço para esse homem agora? Acho que ele já sabia o que ia fazer. E aí nós começamos, eu quero compartilhar com você esses aspectos você precisa de um projeto, meu irmão. Projeto de vida, para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua família, para o seu ministério,
Pastor, mas eu não tenho empresa, não tenho nada. Para você, para emagrecer, para qualquer coisa, você precisa de um projeto. E a Bíblia nos dá as características desse projeto. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, ele diz: então orei ao Deus dos céus. É que Neemias, ele tem um projeto envolvido pela oração. Ele tem um projeto que é encharcado, completamente tomado por oração. Amado, se você quer ir para a faculdade, se você quer abrir um novo negócio, se você quer reestruturar sua empresa, se você quer começar seu ministério, se você quer reconstruir sua vida, você precisa encharcar, envolver sua vida em oração. O projeto que Neemias vai apresentar é fruto de oração, de 4 meses de oração diante do rei. Por quê? Porque enquanto Neemias ora, ele planeja, enquanto ele planeja, ele ora. E agora, ele se apresenta diante do rei. Isso nos mostra, mas o cuidado que a gente tem que ter. Último domingo, a Soninha pregou aqui sobre escolhas e decisões. Nós precisamos tomar escolhas, fazer escolhas e tomar decisões constantemente, diariamente. Mas cuidado com decisões impulsivas. Cuidado com decisões sem planejamento. Cuidado com planos feitos rapidamente, em cima da hora. Cuidado com projetos sem você se debruçar em oração, sem você estudar, sem você avaliar as possibilidades e principalmente projetos feitos rapidamente sem colocar diante de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para fazer uma pesquisa. Quantos aqui têm projetos ou planos, sonhos na sua vida? Ó, tem algo que eu quero fazer, algo que você pensa em fazer, algo que na sua vida... Levanta a mão, tenha vergonha. De repente você não estruturou esse projeto, mas hoje Deus está falando para você. Você precisa colocar isso em prática. Comece encharcando isso de oração, colocando diante de Deus em oração, porque a oração, nós falamos das outras mensagens, a oração tem o poder de dissipar o medo no nosso coração. A oração, ela tem o poder de dissipar do nosso coração todo o medo, toda a ansiedade. De repente você tem o desejo de fazer um projeto, de entrar numa área, do negócio, do estudo, sei lá. E aí você tem medo, você tem insegurança. Comece a orar, comece a apresentar esse motivo diante do Senhor. Sabe o que vai acontecendo? A oração vai dissipando o medo. A ansiedade, ela vai sendo tratada pela oração. Os rumores da alma, que estão lá dentro, aquelas vozes que dizem não vai dar certo, isso não é para você, isso vai se diminuindo. Por quê? Porque quando você ora, a oração consolida a voz de Deus, ela fortalece a voz de Deus em você. A oração traz a orientação de Deus. Pastor, me dá uma orientação, amado. Vai buscar Deus em orientação. Se você disser assim, pastor, quero uma orientação sua, eu vou dizer, vem às 6 horas da manhã aqui na salinha de oração, a gente busca com ele a orientação. É Deus. Ah, eu não posso vir, hora de casa, todo dia, 6 horas da manhã, 6 às 7, estamos lá com um grupo orando. Enquanto nós oramos, muitas vezes eu e você, nós tentamos convencer Deus na oração, né? Deus, veja aquela situação, abre essa porta. E se Deus não quer? Pode ver, a gente vai orar, parece que a gente quer convencer Deus que o nosso plano, que o nosso projeto é melhor, o nosso projeto é ideal. Mas quando você começa a orar 1 mês, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, Deus vai trabalhando na tua mente, Deus vai trabalhando no teu coração, e Deus vai mudando você. Ele não muda, Ele é eterno. Mas Ele vai mudando você, e de repente Ele vai mudando os sentimentos, Ele vai mudando o projeto, e você achava que estava fazendo aquilo por causa disso, e Deus fala, não, não é por causa disso, é por causa daquilo. Deus vai nos moldando. 4 meses de oração em jejum. 4 meses de oração em jejum, para Neemias se apresentar diante do rei. Esses 4 meses não foram um tempo onde Neemias elaborou um plano elaboradinho, tudinho, e chegou para Deus, não. Esse plano nasceu no coração de Neemias, como fruto de diálogo. 4 meses, não é que ele chegou, fez o plano lá, chegou, Deus, está aqui o plano, pensou o meu plano. Não, ele começou a orar. Deus, tem algo no meu coração. E Deus foi dizendo para ele, agora vira à esquerda, agora faz isso, agora faz aquilo. Você vai precisar desse tipo de material, você vai precisar daquilo e daquilo. Para reconstruir tua vida, tua família, teu casamento, sua organização, sua empresa. Vá a Cristo em oração. Agora perceba, Neemias é alguém que teve longos períodos de oração, orou por 4 meses. Mas aqui diante do rei ele faz uma oração relâmpago, oração pontual. Eu lembro que tinha uns irmãos que falam
falavam comigo lá em Curitiba que o pastor ora rapidinho, né? Quando tinha alguma coisa, eles colocavam eu para orar, porque eu orava rapidinho. Porque quando estou em público, eu não vou ficar me enrolando. A hora de fazer devocional é sozinho, né, em público, né? Aí, então, vai orar pela comida, vai orar por alguém. Quem já me conhece, eu aqui, viu que eu sou prático, geralmente, né? Nesse sentido. Eu vou lá e oro por aquilo. Neemias faz isso. Então, eu disse, o texto fala que, então ele orou ao Deus do céu e falou com o rei. Rapidinho. E se apresentou ao rei. Uma oração pontual. Versículo 5. Diz assim: e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o servo puder contar, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. E aí Neemias aqui, amados, ele sabe lidar com a posição, porque ele sabe quem ele é um servo, ele sabe a posição que ele ocupa, e ele sabe quem que é aquele que está escutando a voz dele, o seu pedido. Ele sabe que o rei é superior a ele. Ele sabe que estava diante de um homem que era autoridade sobre ele. E ele mesmo fazendo a vontade de Deus, tendo uma palavra de Deus, ele não chega com o peitão estufado, peito de pomba, né? Peito de pomba, o que nem diz meu pai, Bob Esponja, né? Chega. E aí, seguinte, é para você fazer isso, senão o bicho vai pegar. Ele não é grosso, ele não é arrogante, ele não é agressivo, mesmo sabendo a vontade de Deus. Ele sabe como se portar. E aí, amados, a segunda dica: tem um projeto encharcado de oração. E em segundo lugar, coerente com a sua posição. Aonde você trabalha? Qual empresa que você trabalha? Qual que é o negócio que você está, ministério, seja o que for? Qual que é a sua posição? Porque o teu projeto tem que ser coerente com a sua posição. Quero falar rapidamente sobre isso. Nós podemos falar qual que é a sua posição. Existe uma divisão clássica, pode mudar para mim lá. Uma estrutura organizacional tem a questão estratégica, posições estratégicas, gerenciais e operacionais. Estratégica é aqueles que estão lá em cima, no topo, às vezes é o líder, às vezes é o dono da empresa, são executivos, aqueles que tomam, por exemplo, a decisão de uma empresa. Gerencial é aquela pessoa que está na posição intermediária. Você pode ser um gerente, por exemplo, você tem o chefe, tem o patrão, você tem o dono do negócio, e você tem pessoas debaixo de você, a sua equipe, pessoas que você coordena. Ou você pode ser um operacional, aquele que operacionaliza o trabalho, aquele que executa, aquele que faz a venda, aquele que está lá na ponta de lança. Neemias, ele era gerencial. Ele se encontrava numa posição gerencial, ele era o copeiro do rei, era uma posição de autoridade. Não era o cara que ficava lavando o copo do rei, guardando os copos do rei. Ele servia o rei, ele experimentava tudo que passava, o rei fosse comer o bebê, passava por ele. Ele tinha superiores sobre ele, o rei, por exemplo, mas tinha pessoas debaixo dele. Mas isso é importante, você, jovem que está aqui, tem que entender isso. Vamos ver dois conceitos aqui. Primeiro, numa organização, numa empresa, na tua vida profissional, e depois na nossa família. Você que é jovem, tenha consciência na sua posição aonde você está, empresa, negócio, seja o que for. De repente você tem uma grande ideia, ministério, você tem uma grande ideia, mas se você apresentar da forma errada, para a pessoa errada, isso aí vai cair por terra. Quantas vezes eu já vi jovens todos empolgados com uma grande ideia de Deus e atropela as coisas. Amém? Então aí, você está numa empresa. Você já é um profissional experiente, muitos anos na empresa. Talvez você tenha que ter a sensibilidade de perceber que você talvez não ocupe somente uma posição gerencial, mas estratégica. E dependendo da situação, da posição que você ocupa, e aí é interessante isso, porque às vezes, em muitos lugares a gente ocupa isso. As pessoas esperam de nós, de mim e de você, que a gente tome decisões. Esperam de você um posicionamento, que você diga o caminho a tomar. Onde você está? No seu negócio, na sua empresa, na sua vida? Eu operacionalizo, beleza? Eu sou gerente de algo. E na tua família? Isso aqui se aplica também. Porque se você é casado, por exemplo, se você não pode planejar nada à parte do seu cônjuge. Quantos casais que o cara vive que nem solteiro, né? Você não é solteiro mais.
Tem que viver, tem que fazer teu planejamento. Eu conheço pessoas que fizeram planejamento até para não ter filho, sozinho. O cara fez vasectomia sem avisar a esposa, imagine. O cúmulo do cúmulo. Né? Pessoas que planejam a vida assim. A partir do momento que você casou, você decidiu viver junto. E aí você tem que ter uma conversa. Não simplesmente planeje tua vida e vai comunicar para tua esposa, nós vamos fazer isso e aquilo. E aí muito casamento não dá certo, por quê? Porque o cara só comunica ela, né? Decidam juntos. Quem está entrando nessa fase da vida conjugal, decidam juntos. É um momento de diálogo. O casamento envolve diálogo. Se você é filho, e aqui tem muito filho, todo mundo é filho aqui. Você precisa perceber alguma coisa que não está. Você não está simplesmente numa posição de informar seus pais do que você pretende fazer. Ontem nós estávamos tendo curso de noivos, e depois eu fiquei pensando sobre algumas coisas que a gente conversou ali, a Alexandra com o Ronaldo que deram aula. Mas tem tanto princípio bíblico que a gente não pratica e são tão simples. Existe um princípio chamado honrar pai e mãe. E às vezes a gente pensa assim, o filho pensa assim, mas eu só vou informar meu pai, eu vou lá, pai. Você precisa chegar aos seus pais e pedir bênção para eles sobre os seus planos, sobre os seus projetos de vida, sobre os seus projetos de carreira, sobre os seus projetos afetivos. Legal o Gabriel trazer a namorada para ver, conhecer a família, a sociedade. Você precisa apresentar aos seus pais os seus projetos de reconstrução de vida e construção de família. Deixa eu falar alguma coisa, amados. Tem um equívoco enorme no meio da igreja, dos crentes, que tem gente que acha que o mandamento de honrar pai e mãe é uma ordenança para criança, balela. Mas criança não sabe ler nem escrever, naquela época também não, muito menos naquela época que foi dado os mandamentos. Você acha que a criança ia ler lá na tábua, honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe, não, guarde isso para o resto da sua vida. Não é para criança, é para filho. Quem aqui não é filho? E não é para os pais que estão vivos, é por toda a sua vida, não a vida dos seus pais. Porque se seus pais já morreram, você tem a obrigação de honrá-los. Honrá-los com o teu estilo de vida, com o teu casamento, com a tua profissão, com o teu ministério, com tudo que você faz. Honrar pai e mãe. Tem gente que acha, casei, paro de honrar pai e mãe, porque eu já fiz tudo isso. Não. Eu lembro quando eu decidi fazer teologia, deixei a engenharia civil, fui trancar a faculdade, e aí meu vizinho foi viajar e falou assim, você pode cuidar da casa para mim 3 dias? Aí eu falei, pode. Falei com a minha mãe, vou trancar a faculdade, já tinha conversado com o meu pastor, e eu sabia que meu pai não concordava, deve estar assistindo. E aí eu falei assim, mãe, eu vou jejuar 3 dias. Foi uma das vezes que eu jejuei 3 dias na vida, 3 dias direto, só com água. E aí eu fui jejuar, estava sozinho na casa do vizinho, e tinha um jejum lá. Meu pai estava bravo com a minha decisão de largar a faculdade. Eu entendo ele hoje. E no segundo dia, meu pai procurou minha mãe, ele não estava falando comigo. Ele procurou a minha mãe e falou assim, fala para o Jonathan ir orar e jejuar. Ele tem que ouvir a Deus, né? Não adianta, ele tem que fazer a vontade dele, de Deus, não a minha. Daí a mãe falou, já está jejuando faz 2 dias. Mas eu não iria para o seminário se eu não tivesse a bênção do meu pai. Honrar pai e mãe, mas nós vivemos num mundo individualista. A tendência da nossa cultura é a vida da autonomia, a vida autônoma, em que mesmo jovens crentes, cristãos, eles desprezam a necessidade da bênção de Deus nos seus projetos, nos seus planos. E nós também, que já somos casados, já temos filhos. O mandamento não foi dado para crianças, diga assim, honrar pai e mãe é mandamento para os filhos, seja qual for a idade deles. Seja qual for a idade deles. Honrar pai e mãe é um projeto, é um plano, é uma missão ao longo da sua vida. Você já viu na internet, Dia dos Pais, aqueles grupos de WhatsApp, o pessoal falando lá, parabéns aos pais, e aqueles que não têm mais seus pais, honre aos seus pais. Pense o seguinte, honrar pai e mãe é uma missão que nós temos, mesmo depois que os nossos pais partem dessa história. Você honrará eles o resto da sua vida.
É uma missão que nós temos. Honramos nossos pais com a maneira que vivemos, nos comportamos, com princípios, com valores, com a nossa carreira, com o nosso casamento, com a forma que nós exercemos nossa carreira. Nós podemos honrar ou desonrar nossos pais, mesmo depois da partida deles. Qual que é a tua posição? Qual que é a tua posição? Porque dependendo da nossa posição, as pessoas esperam de nós um plano, as pessoas esperam de você um projeto, algo, a sua família espera de você algo, pai, mãe, você que é professor, você que tem uma empresa, você que tem um negócio, você que é líder numa célula, você que é líder num departamento, você que é pastor, nós que somos pastores, você que está na sua casa, as pessoas esperam algo de você. O versículo 5 continua na parte B, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, viu? Honrando os pais, mesmo depois dos pais já terem partido, para que eu possa reconstruir. Essa era a motivação do coração de Neemias. E ele continua. E aí o rei fala para ele: o que você está pedindo para mim? Pode mudar lá. Pode mudar. Aí. Não, volta. Isso. Não, volta. Se perdeu, pode voltar lá. Aí. E eu respondi ao rei: se for do agrado do rei, que o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-lo. Sabe o que ele está dizendo? Que ele tinha um propósito claro. Se tenha um projeto claro no seu propósito. O rei: o que você quer de mim? Que você me deixe ir à cidade dos meus pais, reconstruir a cidade, é isso que eu quero. Lembra de Bartimeu, o cego? Um cego clamando. Jesus passa pela rua e o cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que aquele cego, até que o Senhor Jesus para e diz: o que está me chamando? Aquele cego. E ele fala: o que você quer que eu te faça? Às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, tanta coisa. Imagina você está pedindo algo para Deus, você está orando, e Deus vem e fala com uma voz: ei, peraí, o que você quer que eu te faça? Ei. O que você quer que Deus faça a você? O Rei dos Reis está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? Pense algo agora, você que está aqui, você que está em casa. Quero que você pense uma coisa, uma frase, mas uma coisa que vai mudar drasticamente toda a história da sua vida. Imagine, Deus fala o seguinte para você: o que você quer que eu te faça? Mas peça algo que vai mudar radicalmente toda a história da sua vida. O que aquele cego fez? Eu quero ver. Parece simples a resposta, não? O cego quer ver. Mas talvez a maioria das pessoas não conseguiria ser tão exato e preciso, porque a gente tem medo, ansiedade. Jesus está perguntando para você hoje: o que você quer que Ele faça a você? O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça na sua vida, que vai mudar o rumo da sua história, que vai te dar uma nova razão de viver, que vai te dar gosto e ânimo pela vida? E é interessante porque nesse texto, ele é importante porque isso faz a gente ter consciência de qual que é a nossa missão. Eclesiastes diz que a gente tem que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Se você imagina que o seu aniversário, você pensar assim, cada aniversário, cada data importante, você pensar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça neste ano, neste momento? O que o Senhor quer que eu faça? Essa foi a pergunta do rei. Sabe que isso tem a ver com a missão de Neemias? O rei fala: o que você quer que eu faça? Neemias apresenta isso claro. Só que Neemias não fala o que o rei tem que fazer. Ele fala assim, qual que é a missão dele? Deixa-me que eu vá a Jerusalém para reconstruir. Neemias passou 4 meses orando e jejuando, e tem consciência do que Deus quer da vida dele. Eu não sei se você percebe, o rei pergunta: o que quer que eu faça? E Neemias responde para o
o que Deus quer que Neemias faça. Não sei se estou sendo claro. Neemias, o rei pergunta: o que quer que você me faça? O que você quer que eu te faça? E Neemias fala aquilo que ele tem que fazer, não o que o rei tem que fazer. E aí o rei, consequentemente, tem que contribuir para que Neemias execute o projeto dele. Neemias está falando da essência da visão dele, do chamado dele, nesse novo normal, nesse tempo. Meu irmão, o que Deus espera de você? Versículo 6: então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Olha, mas que interessante, nada na Bíblia é por acaso, a Bíblia é fantástica. Por que o Espírito Santo mandou Neemias escrever? Então o rei com a rainha sentada ao seu lado. Já parou para pensar nisso? O que tem a ver? A Bíblia é cheia de detalhes. Não leia um texto correndo. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: por que ele gastou tempo? Isso aqui tem um princípio, amados. Hoje, quem trabalha com arrecadação de fundos para organizações, para causas sociais, sabe disso, de recursos. Quando é mandado o convite, quando se convida um empresário, por exemplo, não se convida o empresário sozinho, convida ele com a esposa. Por quê? Porque a psicologia diz que o homem, junto com a esposa, ou com a mulher ao lado, ele é mais generoso. A hora da oferta, eu vou começar a colocar os casais juntos. Pode ver, sempre é feito assim. Talvez Neemias não conhecesse esse princípio, mas sabe o que Neemias está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: tenha você um projeto e reconstrua esse projeto, essa tua vida, comunicando de forma estratégica. Tem a hora certa. Tem gente que sai falando antes do tempo. Tinha a hora certa de falar, a hora que a rainha estava sentada com o rei está tranquilo, do lado da rainha, o coração dele está aberto, e aí ele pediu. Sabe quando você vai pedir para o teu cônjuge, para a tua esposa, ela está lá no meio do filme dela, da rede social lá, e você vai falar algo com ela, uma ideia, e ela nem dá bola. Sabe quando você, mulher, vai falar com seu marido na hora do jogo do Operário? Perdemos de 4-1 ontem, Jesus amado. Mas em compensação, o Flamengo fez 5-1 no Corinthians hoje, né? Você está lá vendo o jogo do Operário e a esposa fala, ela fala, mas parece que ela está lá no fundo falando assim. Estou brincando, só vou apanhar em casa hoje. Quando o Corinthians joga, né? É a perdição. E aí Neemias se aproxima no momento apropriado. Então, mas tem um projeto que comunique ele às pessoas da forma adequada, na hora certa. Versículo 6, na outra parte, ele diz assim, na parte B: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Tem um projeto com prazo definido. O rei pergunta: quanto tempo precisa para você resolver isso? Neemias conhecia perfeitamente. Tem gente que espiritualiza, fala: não, isso aí é Deus que sabe. Mas o ano não acabou, estamos em outubro, tem novembro, tem dezembro, tem muita coisa para acontecer. Tenha prazos para os seus projetos. Leandrão aí está mudando para cá, buscando casa para alugar, buscando emprego, já conseguiu um aí e tal. Tenha prazos. Deus até dá o data. Eu vou fazer isso, isso e isso. Tenha prazos. Mas igreja é bonita, tem gente que acha que vai vir na igreja só para a gente pôr a mão, vai cair e tal, e Deus vai fazer algo por você. Mero engano. Deus vai fazer muito por você, mas você tem que dar os seus passos. Continuando, o versículo 7. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me deem cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Tem um projeto, amados, com riscos minimizados. Sabe o que ele está fazendo aqui? Rei, eu vou ter que sair aqui da Pérsia, eu tenho que ir lá para Jerusalém, a uma viagem. Se fosse nos dias de hoje, ele tinha pego lá o Google Earth, lá o Google, tinha pesquisado, ele pesquisou as fronteiras da Pérsia, as fronteiras de Judá, as rotas para chegar até lá, se vai de carro, se vai de camelo, se vai a pé. E ele pensou o seguinte: eu vou passar por algumas regiões, eu preciso de passaporte, eu preciso de visto. Então, rei, se for do seu agrado, me dê cartas, porque o rei era líder do império persa, e ele tinha que passar por outras regiões. Para quê? Para que se eu chegar numa cidade com tudo pronto, os caras não me façam voltar. Minimize os riscos. Você está começando um negócio, quais os riscos que você tem?
um relacionamento, uma mudança, seja o que for, se adiante, providencie algo. Às vezes, em nome da preguiça, a gente fala, não, dependo de Deus. Mentira, isso é preguiça. Porque Neemias é um homem que orava e planejava. Enquanto ele planejava, ele orava. Enquanto ele orava, ele planejava. E Neemias em si, ele mostra isso claramente. Ele se planejava. E porque ele se planejava, os riscos eram mínimos. Ele podia investir, ele podia fazer investimentos. Ele pôde restaurar uma cidade, porque ele planejou. Por exemplo, numa daquelas fronteiras, algum governador podia dizer, não vou deixar você passar. Acabou todo o projeto. Porque ele não tinha pensado em algo. Versículo 8. Que me deem uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei. Primeira coisa, conte com possíveis parceiros. O texto está dizendo aqui nessa parte inicial, e depois de 4 meses orando e planejando e orando, Neemias se dedicou, acho que a outra pesquisa foi lá no Google, já tinha visto as fronteiras, os documentos que precisava, agora ele foi lá no Google, pesquisou qual era a floresta que estava debaixo do domínio do rei da Pérsia, qual que era a floresta mais próxima de Judá. Ele sabia, ele pesquisou em algum lugar. E aí, não bastando isso, ele foi lá no Google, no Facebook, no Instagram, sei lá, no LinkedIn, e ele pesquisou o nome do chefe da floresta. E o nome do chefe da floresta era Asaf, o guarda da floresta, o seu guarda, do Zé Colmeia lá, quem lembra do seu guarda? E aí, ele descobriu o responsável. Neemias agora, ele apresenta um plano para o rei. Esse plano tem prazo, esse projeto para minimizar riscos. Tem inclusive a possibilidade de parcerias, a parceria com o Asaf. Esse cara vai ser meu parceiro, vai ser meu sócio, vou fazer um negócio. Amados, tem aquela velha história, enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Pandemia causou muito estrago, mas abra sua mente, abra seu coração, deixa Deus colocar algo aí e comece a ver as oportunidades que estão surgindo. Pastor, mas eu não sei fazer isso sozinho. Tem coisas que são digitais. Tem um monte de moçada aqui que pode ser parceiro com você. Tem gente aí fora que pode ser parceiro de você. Amados, se eu pudesse, eu estou com algo no coração, assim, entrar na cabeça de cada membro da igreja e fazer assim, pegar na tua cabeça e abrir assim, e dizer, Deus, mostra novas possibilidades, novas oportunidades. Amados, está sendo difícil, tem crise, tem um monte de coisa assim, mas eu estou com uma palavra no meu coração. Esses dias orei para uma pessoa aqui e falei isso, mas algo que está no meu coração. Existem pessoas aqui que vão viver 10 anos em um. Se você entender isso, que existe, pare de chorar, pare de reclamar da situação que está e vamos avançar. Qual a sua habilidade? Aquilo que você sabe fazer. Versículo 8, a parte B. Para que ele foi até o Asaf, para quê? Para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que está junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Tem um projeto com custos definidos. Ele sabia o tipo de madeira, quais madeira, aonde que tinha madeira, que tipo de madeira é. Ele sabia. Os custos estavam definidos. Eu sei quanto vou gastar. Tem gente que não sabe quanto gasta do mês, não sabe quanto ganha. Se você quer reconstruir sua vida, esse projeto precisa estar amarradinho. E a gente lê às vezes a Bíblia sem a atenção necessária, né? A gente pensa que a gente está no século 21 aqui, não. Mas nós estamos séculos atrás. Neemias está a centenas de quilômetros de Jerusalém. Não tinha ninguém lá para tirar foto com o celular e mandar para ele. Olha, Neemias, assim que está a cidade, ó, esse muro está quebrado, aquela porta está derrubada. Não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas para... Não tinha Google, não tinha nada. Só que enquanto ele ora, ele planeja, enquanto ele planeja, ele ora, e ele vai se certificando, ele vai buscando os custos, ele vai levantando os recursos que era necessário, e ele sai da Pérsia com todos os recursos necessários para restaurar os muros da cidade. E para encerrar, você está cansado, minha mulher começa a me olhar torto quando eu falo demais, eu não preciso nem de relógio. A parte C do versículo diz: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Ande sobre a bondosa mão de Deus. O texto está falando que a mão de Deus estava sobre Neemias. E porque a mão de Deus estava sobre Neemias,
consequentemente sobre Neemias, aquilo que Neemias tinha feito. A mão de Deus estava sobre Neemias, sobre o trabalho de Neemias que Neemias tinha executado. Então, ele diz assim, a gente lê o texto e despreza essa parte sobre mim muitas vezes. A mão de Deus estava sobre Neemias e aí o rei atendeu seus pedidos. Não, mas a mão de Deus estava sobre ele. Você vai entender isso aqui. Vamos trocar a mão de Deus sobre mim e o rei atendeu por bênção. Pode trocar aqui. Bênção, aí deixa assim, bênção sobre o plano, sobre o projeto, e aí tem resultado. A bênção de Deus estava sobre o trabalho, sobre o projeto de Neemias. E por isso ele teve resultado. Porque a gente não pode, em nome da bênção, desprezar a necessidade de trabalho. Ah, Deus está sobre mim, então vai dar tudo certo. E o cara não se mexe. Aí, o conceito errado de graça, né? Ah, graça sobre mim, favor imerecido. Então eu paro aqui e Deus faz. Não é. O favor está sobre você, a bênção está sobre você, mas está sobre o seu trabalho. Então Deus me abençoou, Deus abençoa Neemias. Estava sabendo sobre ele. Mas quando Neemias começa a fazer algo, Deus fala assim, vou abençoar o seu trabalho. Lembra da viúva que chega até o profeta Eliseu, passando por uma necessidade, os filhos vão ser vendidos como escravos para os seus credores, e o profeta manda ela voltar na casa junto com os filhos. O que você tem lá? Eu tenho azeite, um pote de azeite. Então pega esse pote de azeite, vai na casa dos vizinhos e junta tudo que é vasilha emprestada que você puder. E aí volta para casa, fecha a porta e deita azeite em cada vasilha e começa a encher cada vasilha. Aí vende esse azeite e paga tuas dívidas. Essa mulher foi fazendo, foi enchendo azeite, foi enchendo o pote de azeite. Quando que o azeite parou? Quando acabaram ela falou assim, cadê as vasilhas? O filho dela fala, mãe, acabou as vasilhas. E acabou o azeite. Mas a bênção de Deus na história daquela mulher está relacionado à multiplicação do azeite? Claro que está. Mas isso não elimina o fato de que ela teve que sair na vizinhança, pedir emprestado as vasilhas, fechar a porta da casa, colocar as vasilhas lá, deitar o óleo. Deus estava com ela? Estava. Mas se ela ficasse em casa chorando, não ia fazer nada. Pega o seu negócio é essa vasilha, meu irmão, aquilo que você tem, e começa a deitar sobre, começa a divulgar, começa a fazer algo. Deus vai abençoar, o texto está dizendo que Deus vai abençoar o seu plano, o seu projeto. Mas se nós ficarmos de braço cruzado, Deus não abençoa. Deus vai abençoar essa igreja, mas se nós ficarmos de braço cruzado, vai ficar de braço cruzado, vai ficar só nós aqui. E o caso de Neemias, a bênção é exatamente isso. A bênção de Deus estava sobre Neemias, sim, mas isso não isentou ele de planejar, de levantar custos, de ver, pesquisar, de ir atrás, de ir até o rei. A bênção de Deus estava sobre o trabalho, sobre o projeto de Neemias, por isso ele teve resultado. No seu negócio, na sua vida, na sua família, na sua organização, na sua empresa. A bênção de Deus, nós oramos, queremos o mover do Espírito, queremos fogo do Espírito, e eu quero tudo isso. Mas se nós ficar de braço cruzado, não acontece nada. Porque Deus multiplica aquilo que você tem. Se tem nada, vai multiplicar nada. E aí, para terminar, nós podemos pensar, imagine a bênção de Deus, ela tem o poder de multiplicar tudo que você coloca a mão sobre, por exemplo, 10 vezes. Podia ser 50, 100, 30, sei lá, quantas vezes quisesse. Vamos como exemplo aqui. Mas quando a gente fala da bênção de Deus, tem o poder de multiplicar tudo sobre o que ela é derramada. Nós precisamos lembrar que isso envolve, pode mudar lá, envolve esforço, envolve trabalho. Pense o seguinte, voltando naquela viúva, que foi Deus abençoou, multiplicou o azeite dela. Mas quantas vasilhas aquela viúva poderia ter enchido de azeite do que Deus estava multiplicando? Quantas? Quantas vasilhas ela podia encher? Quantas ela providenciasse. Assim também é a nossa vida nesse momento de reconstrução, meu irmão.
A bênção de Deus está sobre nós, amém? Está sobre a tua vida? Tá, a bênção de Deus, a mão de Deus está sobre a sua vida. Quando a gente ora, Deus abençoa fulano, abençoa o irmão Beltrano. Deus vai abençoar, mas isso não isenta a gente de olhar para a realidade, entender o que está acontecendo no mundo, os efeitos dessa pandemia, olhar para a nossa carreira, para os nossos negócios, para o nosso trabalho, para a nossa família, e dedicar tempo para planejar e orar. Nós vamos começar o planejamento nós como igreja para o ano que vem. Faça isso não só para a igreja, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Irmão, joelho no chão, vamos orar e dizer assim: Deus, nós vamos tirar esse próximo mês aí para orar e planejar. Vá até dia 31 planejando de dezembro. Como igreja nós queremos antecipar um pouquinho esse tempo. Mas orar e planejar. Deus, nós queremos que Deus vai abençoar aquilo que nós fazemos. Porque a bênção dele está sobre nós. A bênção de Deus está sobre nós. Ele faz o quê? Ele vai multiplicar o teu empenho. Ele vai multiplicar o seu esforço. Ele vai multiplicar o seu trabalho. Deus vai multiplicar. Deus vai honrar a sua dedicação. Por isso quero levar você a refletir sobre 4 coisas aqui para encerrar, para terminarmos. Pode trocar para mim lá. Primeiro, esse projeto de reconstrução da sua vida, que ele esteja envolvido com oração, encharcado de oração. Meu irmão, isso parte da oração. Precisamos orar, clamar, buscar a Deus. Pastor, eu não sei bem o que fazer. Comece a orar. Eu trabalho com venda, eu trabalho com venda, eu trabalho com seguro, eu trabalho com pintura, eu trabalho com escola, sei lá. Coloca isso, começa a apresentar diante de Deus, encharque isso de oração. Eu tenho que te perguntar, você tem dedicado tempo exclusivo para a oração, para buscar sabedoria? Mas oração não é só ficar falando. E às vezes você sentar ali, ligou um louvorzinho lá, e ouvir Deus também. Ficar quieto. Pior coisa é você conversar com alguém que só ele fala, né? Deixa Deus falar com você. De repente já tem algo assim, um caminho a seguir. Deus, olha, isso aqui eu estou pensando nesse negócio, nisso aqui, nisso aqui. Você tem dedicado tempo para orar, para avaliar a sua vida. Avalie a sua família, sua vida, sua carreira. Comece a planejar essa reconstrução da sua vida, meu irmão. Em segundo lugar, tenha um projeto que seja coerente com a sua posição, com o momento que você vive. Eu vejo por mim, eu sou pastor. Nesse momento a igreja precisa tomar decisões, direções, e as pessoas esperam de mim, eu tenho que tomar decisões. Nós temos que ir, as pessoas estão esperando, então vamos juntos. A primeira coisa, vamos orar. Reprograme aquilo que tem que ser reprogramado. Se você precisa de ajuda, de repente você tem um negócio, nós temos irmãos aqui que são capacitados para aconselhar você. Eu não sei que área que eu vou fazer, o que eu vou fazer, vamos sentar e vamos conversar. Não só o pastor, tem irmãos aqui capacitados, empresários, pessoas que têm habilidade, experiência. E outra coisa, o rei perguntou para Neemias: o que quer que eu te faça? Tenha claro o propósito, o seu propósito. Se Deus te perguntasse hoje o que você quer que Deus lhe faça, qual ia ser a tua resposta? Qual que é a tua resposta? Vamos ficar em pé. Por último, lembre, olha mais uma aí. A mão bondosa de Deus é sobre você. Minha pergunta final: o que Deus quer que você faça? Queria, enquanto isso, chamar os meninos do Molívia, que eles vão terminar. E enquanto eles se aproximam, quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Se Jesus pergunta para você hoje: o que você quer que eu te faça? O que você espera que Deus faça por você? Neemias entendeu o que Deus queria dele naquele momento de crise, aquele momento de dificuldade. Deixa eles lá, gente. Feche teus olhos. Por isso pedi para você fechar teus olhos. Feche teus olhos. Não se distraia. O que você
Nesse momento de crise, naquele momento de crise, Neemias entendeu o que Deus queria dele, que ele deixasse o palácio do rei da Pérsia e voltasse à cidade de Jerusalém. As condições eram precárias, muro destruído, a população na miséria. Ele entendeu que esse era o momento, o lugar onde devia estar e trabalhar para elevar a moral daquelas vidas, daquelas pessoas, daqueles homens, daquelas mulheres. Deus hoje, no momento de crise que a humanidade vive, Deus te pergunta: o que você quer que eu te faça? Esse é o tempo de você descobrir a tua missão, descobrir o teu chamado, e assim como descobrir a essência da tua vocação, que ao longo dessa semana você ore enquanto planeja, você planeje